Glórias a Deus. Você está feliz da presença do Senhor? Glórias a Deus. Pois vamos dar a Ele um maior louvor, porque Jesus está na direção das nossas vidas. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, aquele que está feliz, amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus a condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus a condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, Tu és a nossa alegria, Senhor. Nos alegramos em Ti, por isso queremos dar o nosso melhor louvor. Que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim.
receba o melhor da minha adoração. Sem limite, entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Aleluia. Receba a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus do impossível. Oh meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho, ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a sério mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos surdos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, de filhos, restaura a alma dos
os feridos e dilata o amor dos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mundos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Aleluia. O nosso Deus é Deus impossível. Nessa noite Ele fará impossível. Não importa a sua causa, não importa as dificuldades, Ele é o Deus do impossível. Deus, levante uma das suas mãos. Tem alguma causa que quando você estava cantando esse louvor veio à tua mente, veio à tua memória? Tem uma causa impossível que quando você estava louvando, você pensou nesta pessoa, você pensou nessa situação. Então levante as tuas mãos e apresenta ao Senhor agora e fala: Senhor, esta causa veio agora na minha mente, esta causa tem tirado a minha alegria, essa situação tem tirado a minha paz, e eu apresento, eu entrego nesta noite na tua presença. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, o Senhor é o Deus que movimenta os céus e a terra, o Senhor é o Deus que faz milagres. Senhor, o Senhor é aquele que abençoou aquele povo no deserto. Oh, eu creio, Senhor, e eu creio que o Senhor é poderoso para transformar, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer e trazer a vitória. E no nome do Senhor, aquela causa, aquela dificuldade, aquela luta, aquele choro, aquela lágrima que tu tens enfrentado nesta noite, apresente diante do Senhor, coloque diante do altar do Senhor e declare vitória, declare a bênção do Senhor em áreas da tua vida. Fala: Senhor, eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, eu declaro agora, Senhor, as portas abertas, eu declaro transformação, eu declaro, Senhor, a tua graça, Senhor, entrando na minha casa, na minha vida, na minha, Deus, aquele que está passando por uma luta, Senhor Jesus, de enfermidade, aquele que precisa de um refrigério para acalmar a sua alma, a sua mente, traz, Senhor, a tua mão, opera um milagre nessa noite, e nós entregamos a nossa causa diante do Senhor e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Quem vai trazer a palavra hoje? O Senhor Ebinho. Ó, tá pegando gosto, hein, Ebinho? Glória a Deus, né? O Ebinho vai trazer a palavra para nós, e nós vamos orar, abençoando a vida dele, para que ele possa ser um canal da bênção de Deus, mais uma vez aqui na casa do Senhor, né? Todas as vezes que a gente tem oportunidade de ver uma das nossas ovelhas crescendo, a gente aqui, né? O pastor Alexandre pode ver que sempre eu divido aqui o púlpito, o altar, com os pastores, com os que estão aqui crescendo, com os obreiros, com os membros. Se você tiver vontade, comece a se preparar, que Deus vai te usar. Fredinho, meu amigo, né? Bom te ver aqui, seja muito bem-vindo, viu? Oh, você está tão pequenininho aí atrás, né? Seja bem-vindo. Deus te abençoe, viu? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Ebinho que está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um daqueles que
hoje, nesta noite, se dispuseram a estar aqui para ouvir esta palavra, Senhor. Usa, Deus, o teu filho, porque quando Deus ele sobe aqui no altar, não é o webinho apenas, mas será, Deus, um instrumento vivo através do teu Espírito Santo para falar com cada um de nós. Que o Senhor abençoe a vida do teu filho no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a vida de vocês seja repleta de paz, saúde e sabedoria. Há 25 anos atrás, quando eu entrei no meu serviço, a gente faz um curso de especialização. E uma das coisas que um psicólogo falou para mim, que um dos principais defeitos, os principais erros que a gente comete é o hábito. A gente se acostuma com o serviço. A gente acaba perdendo o medo do serviço. Para quem não sabe, eu trabalho no CDP de Sorocaba, eu sou agente de segurança penitenciário. É um dos serviços mais perigosos que existe. Mas, infelizmente, hoje eu posso dizer que eu sou vítima do hábito. Porque mesmo na cadeia, mesmo no serviço, eu me vejo em situações que eu falo, eu não devia ter feito isso. E olha que eu sou uma das pessoas que mais se policia no meu serviço, porque eu vejo meus companheiros fazendo coisas piores. E eu acredito que em alguns aspectos acaba acontecendo isso também com a gente, no nosso caminho com Deus. A gente acaba acostumando em estar na igreja, a gente acaba acostumando a frequentar os cultos, a gente acaba acostumando a frequentar a Santa Ceia. E aí se torna uma coisa automática, né? E com isso a gente acaba não dando o devido valor às coisas que aconteceram na Bíblia. A gente acaba não tendo o devido respeito com as coisas que aconteceram na Bíblia. E aqui, vou tirar um pouco do contexto, mas em Lucas 23, 34, Jesus pede para que Deus perdoe aqueles naquele momento. Aquele momento era a crucificação dele. Ele fala que, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E realmente, naquele momento, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Hoje, nós temos essa noção. Mas eu acredito que nós não tratamos com o devido respeito, pelo nosso hábito. E aí eu vou fazer uma pequena retrospectiva. Porque quando a gente fala, a gente cita Jesus, ele morreu por nós. Ele foi crucificado por nós. Ele carregou a cruz dele por nós. Ele foi chicoteado por nós. Ele foi preso por nós. Falando dessa forma, não tem peso. Parece simples. Porque a gente acabou de viver a Semana Santa, para ser mais específico. Nós tivemos a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa. E, infelizmente, pelo menos na minha visão, eu vejo que a Sexta-feira da Paixão virou um dia que a gente não come carne. A gente se reúne com a família simplesmente para fazer um almoço ou uma janta especial onde a gente não come carne. Virou quase uma confraternização. Mas a Sexta-feira da Paixão não é uma confraternização. Me desculpe. Era um momento que a gente deveria tirar para pensar sobre tudo que Jesus passou para que a gente estivesse aqui. Infelizmente, o mundo hoje transformou a Sexta-feira da Paixão em um evento, é até feriado. E nós, como homens, vemos sempre um feriado como um motivo de festa, não como motivo de preocupação. Alguém aqui vê um feriado como motivo de preocupação? Não, é sempre um motivo de festa. E aí eu vou fazer uma retrospectiva aqui. Alguns teólogos dizem que a última oração de Cristo ocorreu alguma coisa nele. Uma coisa, fisicamente, houve uma transformação de Cristo na última oração dele. A última vez que ele subiu um monte para orar. Alguns teólogos dizem que Cristo meio que se desprendeu o corpo da sua santidade. Ele não deixou de ser santo, eu só estou falando que ele se desprendeu. Ele passou a ser mais carne, mais homem. Porque o que ele iria passar daquele momento em diante, ele não poderia ser mais uma santidade, ele tinha que ser homem. Porque o que ele iria passar, ele teria que sofrer todas as dores
do homem. Tanto que a palavra mesmo diz que Jesus, nessa oração, ele teve lágrimas e suor de sangue. Cientificamente falando, dizem que isso é possível para qualquer um de nós. Só que para você suar sangue, você tem que estar em um estado extremo de dor e agonia. Não é qualquer dor, não é qualquer agonia. É um estado extremo de dor e agonia. Eu acredito que Jesus, nesse momento, ele já estava nesse estado, porque ele sabia exatamente o que estava por vir. Hoje, nós também sabemos, né? Não é novidade para nenhum de nós. Mas adiantando um pouquinho, Jesus foi preso. Todos nós sabemos quem entregou ele. Onde Jesus foi preso? Numa prisão romana. Nós não estamos falando de uma cadeia de hoje. Nós temos que se voltar a 2000 anos atrás, onde cadeias não tinha estrutura nenhuma. Cadeia era paredes de pedra. Não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha luz. E como Jesus já era um homem perseguido na época, com certeza ele também foi privado de água e alimento. Sem contar que já começaram as humilhações. Adiantando um pouco mais na palavra, começa o julgamento de Jesus. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque a gente vê como às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas improváveis. Porque quando a gente pensa em Pilatos, a gente sempre pensa nele como carrasco, como aquele que crucificou Jesus, como aquele que supostamente até odiava Jesus. Mas ele não odiava Jesus. Tanto que Pilatos, de uma forma horrível, podemos dizer assim, ele tentou poupar a vida de Jesus. Quando Pilatos condena Jesus ao chicoteamento, ele não quer a morte de Jesus. Muito pelo contrário. Tanto que em João 19:11, Jesus fala com Pilatos: não terias autoridade nenhuma sobre mim, se não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti, culpado de um pecado maior é. Na minha interpretação aqui, Jesus tenta, não que Jesus quisesse perdoar Pilatos, mas Jesus queria tirar um pouco do peso que estava nos ombros de Pilatos, porque Jesus sabia que Pilatos não queria a morte dele. Tanto que, para quem conhece aqui, Pilatos começou o julgamento, mandou Jesus para Herodes, e Herodes devolveu Jesus para Pilatos, porque nenhum dos dois queria a morte de Jesus. Muito pelo contrário, quem queria a morte de Jesus eram aqueles que deviam protegê-lo. Quem queria a morte de Jesus eram aqueles que deveriam estar o seguindo. Mas Pilatos, uma pessoa improvável, porque ele era um romano na época, ele não tinha por quê, vamos dizer assim, não querer a morte de Jesus. Porque quem era Jesus para ele naquele momento? Era só mais um. Mas ao conversar com Jesus, Pilatos viu quem Jesus era. E viu que ele não era merecedor de morte. Tanto que Pilatos, quando condena Jesus ao chicoteamento, a intenção dele era que, passado pelo chicoteamento, as pessoas que estavam pedindo a morte de Jesus recuassem. Daí vocês me perguntam, mas por que as pessoas iriam recuar após o chicoteamento? Aí vocês têm que entender o que foi o chicoteamento de Jesus. Não foi uma coisa simples. Não foi alguém com uma varinha batendo em Jesus, não foi alguém com um chicote de couro simplesmente. Para quem estuda, para quem conhece, o chicoteamento que Jesus passou, nas pontas dos chicotes, tinham pesos e ganchos. Qual que era a função desses pesos e ganchos? Eram cortar e rasgar a carne de Jesus. Era um chicoteamento extremamente, era muito doloroso, era cruel, podemos dizer assim. Volto a dizer, apesar da crueldade do chicoteamento, Pilatos não tinha a intenção de matar Jesus. Mas nesse chicoteamento, Jesus já perdeu parte do seu sangue e parte da sua carne. E só lembrando que Jesus já estava preso e já estava passando por necessidades físicas, água e alimentação. E aí, volta Jesus a Pilatos, mais uma vez. Agora já chicoteado, agora já humilhado,
onde já perdeu sangue, já perdeu carne. E mesmo assim, Pilatos tenta mais uma vez ainda poupar a vida de Jesus. Olha que coisa. Um romano, que até então caçava Jesus, que até então caçava cristãos, estava tentando poupar a vida do maior líder dos cristãos. Aí, como eu disse, né, você vê como Deus às vezes coloca uma pessoa improvável para tentar te ajudar. De uma forma horrível. Sim, de uma forma horrível. Mas volto a dizer, Pilatos queria poupar a vida de Jesus. E o meio que ele encontrou naquele momento para tentar poupar a vida de Jesus era o chicoteamento, que já era uma punição extremamente cruel para a época. Mas, como a gente sabe bem a história, não foi isso que aconteceu. Pilatos levou Jesus e Barrabás a uma exposição pública, podemos dizer assim, para ver quem o povo queria libertar. E todos nós sabemos quem foi libertado. Um criminoso e assassino chamado Barrabás. Então, volto a dizer, Jesus tinha sido preso, estava passando necessidades, foi chicoteado, onde perdeu sangue e carne, foi humilhado, foi exposto publicamente para ver se o povo, em um último momento, salvasse ele, e mais uma vez Jesus foi envergonhado, porque ao invés do povo escolher aquele que era santo, escolheu o bandido. Sim, o povo foi induzido, a gente sabe que tinha os mestres lá induzindo o povo a isso, mas lembre-se, a escolha foi do povo, não foi só os mestres, foi o povo. E é interessante que Pilatos colocou ao lado de Jesus alguém que ele tinha certeza que seria condenado. Barrabás não era qualquer um. Pilatos tinha certeza, não, se eu colocar esse cara do lado de Jesus, eles vão escolher Barrabás. Ele já é um bandido. Todo mundo sabe que ele é um bandido. Mas o povo escolheu a Jesus. Aí a gente adianta um pouquinho mais. Nós vamos até a crucificação. Perdão, vou voltar um pouquinho aqui. Jesus foi condenado à crucificação, sim. E para nós sabemos, ele teve que carregar a própria cruz. E ouso eu dizer que hoje, eu, Ebinho, se fosse me dar a cruz de Jesus para carregar, hoje eu não conseguiria carregar. Eu falo fisicamente. O meu corpo físico não aguentaria carregar a cruz. Porque hoje nós, homens, somos pessoas fracas, fisicamente falando. Né? Temos uns exemplos como o Cezão, que é um cara forte, mas o Ebinho não. O Ebinho, meu serviço é muito tranquilo, eu não faço academia, não faço nada. Então, eu acredito que fisicamente, eu e a maioria de nós não conseguiria simplesmente carregar aquela cruz. Mas Jesus, que já tinha passado pela prisão, pela fome, pela sede, pelo chicoteamento, pela humilhação, ainda teve forças para carregar a sua cruz. Uma cruz que muitos de nós não conseguiria carregar. Ah, mas vocês vão me dizer, mas ele não chegou até o final do caminho. A questão não é ele chegar até o final do caminho. A questão é que ele carregou. E volto a dizer, eu acredito que muitos de nós não conseguiria simplesmente carregar. Não é carregar todo o caminho. Simplesmente levantar e carregar. E aí, nós chegamos ao ato da crucificação. Né? E Jesus, que já estava sofrendo tudo que já citei aqui, ele foi crucificado. E mesmo no ato da crucificação, ele pede para que Deus nos perdoe. Vocês têm noção disso? Jesus já vinha passando por N sofrimentos que nós não conseguiríamos passar. Podemos dizer que seria impossível para nós humanos passar. Mas mesmo naquele momento, Jesus pede a Deus que nos perdoe. Em Lucas 23, 34, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Acho que eu já li isso aqui, mas não custa nada ressaltar. E mais do que isso, nós temos que entender o seguinte, vamos entrar numa questão até científica de novo. Quando a gente fala que Jesus foi crucificado,
né, pela leitura bíblica, porque a gente lê a Bíblia, a gente lê rápido. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente lê rápido. Então parece que as coisas que aconteceram aqui foram rápidas. Quando a gente lê que a crucificação de Jesus, também parece que foi uma coisa rápida, mas não foi. Para quem estuda um pouquinho, sabe que a crucificação romana tem uma intenção de fazer a pessoa sofrer durante dias. Não é para a pessoa morrer durante horas ou minutos, é para sofrer durante dias. De modo geral, as pessoas morrem às vezes de fome e sede, porque ficam lá expostas. Tem esse detalhe também. A crucificação para Jesus também foi um motivo de humilhação, mais uma vez. Porque todos que estavam ali expostos eram uma forma de humilhar a pessoa e a família da pessoa. Porque todos que eram crucificados eram bandidos. Eram pessoas que tinham se envergonhado e envergonhado a sua família. E Jesus, inocente, estava sendo submetido a isso. Historiadores dizem que a crucificação de Jesus demorou algo em torno de 6 horas. Apesar da gente ler em alguns minutos os acontecimentos, isso durou 6 horas. Então você imagine, volta à retrospectiva, um homem que já foi preso, já estava passando por necessidades, foi humilhado, foi chicoteado, carregou a sua cruz, foi crucificado, ainda ficou 6 horas sofrendo na cruz. E pessoas ao redor ainda o humilhando, provocando, falando coisas horríveis para ele. E aí a gente vê como Jesus continua sendo Jesus. Porque mesmo no ato da crucificação, ele se desprende para tentar salvar uma alma. Pensem, ele está ali para morrer. Ele está ali sofrendo, mas ele entende que tem mais uma alma que ainda pode ser salva. Então ele se desprende de toda a sua dor e faz o possível, e a gente conhece a história, para salvar mais uma alma. Vou abrir um parênteses aqui, que só esse ato realmente da crucificação dá mais uma palavra, porque tem muita coisa que pode ser falada aqui. Isso é um tema que chama muito a minha atenção. Mas Jesus passou por tudo isso como homem. Volto a dizer, a última oração dele, ele meio que se desprendeu e se tornou mais carne do que espírito. E no meu entendimento, eu acho que ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós sofreria. Porque ele foi submetido a dores que acredito eu que ele não conhecia. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, né? Me perdoe se eu falar algum absurdo aqui. Eu até acredito que Jesus, principalmente na infância, tinha algum tipo de proteção. Por quê? Porque imaginaram se Jesus morresse de pneumonia? Se Jesus morresse de qualquer doença daquela época, ele não completaria a missão dele. Então eu acredito sim que Jesus tinha algum tipo de proteção para que ele pudesse concluir toda a caminhada dele. Não estou falando que Jesus era um super-herói, não pensem isso. Eu só estou falando que talvez, de alguma forma, Jesus tivesse algum tipo de proteção, porque ele tinha que cumprir a missão dele na terra. E essa proteção se encerrou naquela última oração, porque ele tinha que passar por todo o sofrimento como homem. Ele tinha que mostrar para todos os homens, para nós, que apesar daquilo ser impossível para nós, era possível para ele. E aí, eu venho aqui também entender o seguinte: por que Jesus tinha que passar por tudo isso como homem? Tem várias explicações, tem várias interpretações, mas por que Jesus tinha que ser homem? Aí, eu penso da seguinte forma: antes de Jesus vir à Terra, Deus se manifestava para alguns. Apesar da Bíblia citar vários nomes, esses eram alguns no meio de milhares. Não sei quantos são citados aqui na Bíblia. Vamos dizer que tenham 10.000 pessoas na Bíblia que tiveram contato com Deus. Mas imagine quantos milhares não tiveram. Quantos milhares não tiveram o prazer da presença de Deus em espírito, em mensagem, em um anjo enviado. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, imaginem que o pastor Nilson chegue para nós e fale:
Weber, ontem eu estava na minha casa e Deus sentou-se à minha mesa e falou para mim como seria toda a minha vida daqui por diante. Ele falou tudo que eu deveria fazer daqui por diante. Eu tenho certeza que todos nós iríamos olhar para o pastor Nilson e falar, não, ele é um escolhido, porque Deus se sentou à mesa com ele. Pastor Alexandre, ele trabalha como Uber, imagine, numa das viagens dele, né? Acho que ele só não trabalha mais com isso, né, pastor? Perdão, não faz mais isso, né? Hoje é mais o resgate, né? Pastor Alexandre, num resgate, no meio da mata, lá no treinamento, por algum motivo ele se perde. Imagine se Jesus, não, eu vou te guiar. Não fique perdido, eu vou te mostrar o caminho, por onde você deve seguir e aonde você deve chegar. Automaticamente, eu como homem, vou pensar, pastor Alexandre também é um escolhido. Todos aqueles que na época antes de Jesus, tinham algum contato com Deus, eram, aos olhos dos homens, escolhidos. Então parecia, para a maioria, posso eu imaginar, que alcançar o reino dos céus era para poucos, porque eram poucos os escolhidos que tinham contato com Deus. Eram poucos os escolhidos que eram realmente abençoados por Deus, propriamente dito. E aí, Jesus vem para a terra. Mas Jesus vem para a terra como homem? Ele simplesmente apareceu? Não. Ele não simplesmente brotou do nada. Ó, Jesus, carne, não. Ele nasceu como homem. Ele foi gerado na barriga de uma mulher. Ele passou por toda a gestação como homem. Ele nasceu num parto como um homem. Ele cresceu com outras crianças. Ele passou a adolescência com outras crianças. A juventude dele com outros jovens. Ele se tornou um adulto e andou com outros homens. Por que isso? Por que ele tinha que passar por tudo isso? Porque se Jesus simplesmente aparecesse na terra, muita gente iria questionar até. Ah, viu, mas ele já nasceu com 30 e poucos anos, ele não viveu nada. Não, ele foi gerado, ele caminhou, ele viveu tudo que nós vivemos. E a própria palavra diz que Jesus não era um homem maravilhoso fisicamente falando, lindo, uma pessoa que se destacava na multidão. Se Jesus entrasse aqui, nossa, nós teríamos certeza que era Jesus. Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, ele meio que se misturava com o povo. Se alguém não apontasse para Jesus e falasse que ele era Jesus, as pessoas não reconheceriam. Então quer dizer que além de Jesus vir para a terra como homem, ele veio como um homem comum. Ele não se destacou fisicamente dos outros homens. Ele não era alguém divino ao olho nu, por assim dizer. Ele era uma pessoa comum. Por que no meu entender, Jesus foi uma pessoa comum? Porque ele olhou nos nossos olhos. Jesus estava à nossa altura. Jesus caminhava no mesmo chão que a gente caminhava. Jesus se sujava com o mesmo pó que a gente se sujava. E ele veio trazer a mensagem para nós. Ele veio trazer a mensagem que o reino dos céus não é impossível para o homem. E ele veio trazer essa mensagem como homem, olhando nos olhos dos homens, das mulheres, das crianças. E isso, com certeza, tornou o reino dos céus mais palpável para todo mundo. Porque se imagine naquela época você andar lado a lado com Jesus e ele falar pessoalmente para você, viu? O reino dos céus é para você também. Não é uma divindade falando isso para você. Jesus era uma divindade. Mas não era Deus falando nas nuvens para você. Era um homem, cara a cara com você falando, viu? Eu vou te mostrar o caminho do reino dos céus. Eu vou te mostrar a direção que você deve seguir, o caminho que você deve seguir, a forma que você deve se comportar. E ele veio como um homem, porque o homem, a gente tem a mania, né, o hábito de só acreditar naquilo que é palpável a gente, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver. E enquanto Deus era um ser celestial, não era palpável para todos os homens, mas quando Jesus veio à terra, ele mostrou, olha, estou aqui, carne e osso, da sua carne, do seu sangue. Vim mostrar para vocês, o reino dos céus é possível para todos vocês. Não temam, não desistam,
Não fraquejem, da mesma forma que ele não fraquejou no ato da crucificação. Jesus, como homem, poderia simplesmente, a qualquer momento, falar, viu, não quero mais isso. Mas não, ele não fraquejou em nenhum momento. E o único intuito dele era provar para todos nós que o reino dos céus é possível para todos nós, desde que a gente não fraqueje. É simples, entre aspas, é simples. Jesus não pede para você que você seja o melhor resgate, não quer que você seja o melhor vendedor, não quer que você seja o melhor agente penitenciário, ele não quer que você seja o melhor em nada, mas que você dê o seu melhor. Isso sim, ele não quer que você esteja no topo, mas desde que você dê sempre o seu melhor. Porque ele deu o melhor dele como homem. Ele se fez homem para provar para nós que é possível, desde que a gente não fraqueje. E aí, que nem eu falei, nós tivemos a Sexta-feira da Paixão. Eu já falei que não é um motivo de comemoração, pelo menos não ao meu olhar. Eu acho que a Sexta-feira da Paixão é um momento que a gente deveria refletir, a gente deveria pensar em tudo que Jesus passou. E aí nós temos o domingo de Páscoa. Preciso falar alguma coisa do domingo de Páscoa, que hoje praticamente virou ovo e chocolate? No meu bairro, para quem não sabe, eu estou morando do lado de uma igreja católica, e teve uma procissão à noite, no domingo de Páscoa. Não, foi na sexta-feira, né, amor? Foi na sexta-feira a procissão, né? Foi na sexta-feira, perdão, gente. Teve a procissão, aí voltando até a sexta-feira. Você vê que a Igreja Católica ainda mantém esse hábito. A procissão não é uma festa. A gente vê que a procissão não é uma festa. A procissão é um momento em que as pessoas tiram para refletir o que aconteceu. A minha esposa, né, que ela está no reino de Deus há muito mais tempo que eu, ela conhecia tudo que estava se passando lá, as frases que estavam sendo ditas. Eu sou honesto em dizer que eu não estava conhecendo, mas ela se emocionou. E eu me emocionei por ela estar emocionada. Aí eu volto ao domingo de Páscoa, que, como eu acabei de dizer, virou motivo de festa. Mas se a gente parar para pensar, a gente deve comemorar sim, né? Porque afinal de contas foi a ressurreição de Cristo. Mas aí volta a dizer, mas por que foi a ressurreição de Cristo? Porque ele morreu por nós. E ele morreu velhinho? Ele morreu de alguma doença? Ele morreu de um acidente, caiu de um cavalo ou qualquer coisa assim? Não. Ele foi cruelmente morto pela mão dos homens. Então, ao mesmo tempo que a gente deve comemorar a ressurreição dele, a gente também deve refletir sobre como ele morreu. Claro que a ressurreição dele é um motivo de vitória para nós, mas também é um motivo para que a gente reflita sobre o que aconteceu. E como eu disse no começo aqui, a gente acaba no hábito de que a gente fala tanto sobre isso que as palavras perdem o peso. A gente fala tanto sobre isso que a história aqui contada, às vezes a gente não trata com o devido respeito. A gente, né, repete tanto as palavras que estão aqui, que quantas vezes, até mesmo eu lá, quando o pastor Alexandre, o Nilson, o Adriano, vem falar alguma palavra, poxa, eu já conheço isso aí. E eu sou honesto em dizer que às vezes eu me desligo, eu já conheço de cor e salteado. Eu acredito que isso deve acontecer com muitos de nós. Porque o hábito faz com que a gente não dê a devida importância. E aí eu já vou abrir até um pedido para vocês, porque daqui a uma semana e meia a gente vai estar vivendo a Santa Ceia. Segunda semana, né? Vai ter a nossa feijoada agora, na próxima semana é a nossa Santa Ceia. E eu gostaria de pedir para vocês que nessa Santa Ceia, vocês realmente reflitam antes de vir à igreja. Eu peço a vocês que vocês pensem
sobre tudo que Jesus passou, sobre tudo que Jesus viveu, sobre tudo que Jesus fez por nós. Porque a Santa Ceia, apesar de ser um momento rápido, é um momento também de reflexão. É um momento também de respeito por aquele que morreu por nós. Volto a dizer, morreu cruelmente por nós. Porque, como eu disse, quando a gente fala que a pessoa, como que Cristo simplesmente morreu, ele morreu. Agora, quando eu falo para vocês que Cristo morreu cruelmente por nós, eu acho que tem um peso um pouco maior. Porque, que nem eu falei, se nosso Cristo tivesse morrido dormindo, talvez muitas pessoas não respeitariam ele hoje. Porque ele morreu dormindo, morreu em paz. Mas ele morreu dando a vida dele por nós. Ele entregou o sangue e o corpo dele por nós. E, infelizmente, para nós homens, a gente acaba não tratando isso com o devido respeito. Eu como homem, até peço um pouco de desculpa para vocês, porque às vezes quando a gente imagina alguém subindo aqui para pregar, a gente sempre imagina que vão ser palavras proféticas, vão ser bênçãos, vão ser vitórias, né? E eu estava conversando com a minha esposa, e eu não sei por que Deus está colocando essas palavras no meu coração. Eu não sei por que Deus está querendo que eu insista com vocês que a gente relembre tudo o que Cristo passou. Não sei. Mas eu sei que isso tem pesado em mim muito, de longa data. Eu subi agora para pregar. Mas eu falo para vocês que eu já tenho algumas pregações preparadas há mais de 2 anos. Eu já conversei com muitos pastores no meu serviço, porque eu tenho pastores no meu serviço. Já questionei alguns pastores no meu serviço. Já até ajudei na pregação deles. Olha que incrível, né? Às vezes eles estão lá fazendo um rascunho da pregação, eu vou, o que você está lá? Estou fazendo isso. Eu vou lá e dou uma ideia, legal, Weber, vou usar isso aqui. Já fui até convidado a pregar em outras igrejas. Eu falei, não, eu tenho a minha igreja. E volto a dizer, eu gostaria até, sabe, de trazer uma palavra para vocês aqui, uma palavra cheia de emoção, cheia de alegria, cheia de vitória, cheia de riquezas espirituais para vocês. Mas, infelizmente ou felizmente, não é. Não é o que Deus quer que eu fale com vocês. Quando eu conversei com a minha esposa, até ela não percebeu, mas eu estava com um pouco de temor quando eu falei isso com ela aqui. Tipo assim, eu não sei o que Deus quer comigo. Por que Ele está querendo que eu fale tanto com vocês, sabe, de tornar a igreja um pouco mais séria? Não sei. Mas eu sei que toda vez que eu penso em uma palavra, vem isso. Mas eu também sei que se as coisas que eu estou falando aqui, que Deus está me abençoando com o dom, com o poder de falar com vocês, eu sei que se essas coisas direcionarem vocês para o caminho certo, eu sei que tudo que eu estou dizendo para vocês realmente tocar no coração de vocês e no espírito de vocês e de quem estiver assistindo essa live no futuro, começar a direcionar vocês, eu tenho certeza que as bênçãos vão cair na vida de vocês. A cura vai chegar até vocês. A prosperidade familiar vai chegar até vocês. Cristo mostrou o caminho. Como eu disse na minha última pregação, ele fala que tudo lhes será acrescentado se vocês seguirem ele. E eu, como homem, peço desculpa, me desculpe de novo. Se de alguma forma, de repente, eu estou castigando vocês, não sei se é essa a palavra certa, mas não é minha intenção. Porque essa pregação, por exemplo, eu já sabia que ia pregar semana passada já. Deus podia ter mudado. Eu fiquei pensando. Deus podia ter mudado, Deus podia ter me direcionado. Não, a sua última palavra já foi muito séria. Vou dar uma palavra mais leve para você. Mas não.
Deus continuou me direcionando no caminho de, viu, relembre eles. Traga de novo aos holofotes o que aconteceu. Traga à memória de todos o que aconteceu com Cristo. Porque o mundo de hoje está esquecendo. Cada dia que passa, o mundo de hoje está se desprendendo das palavras escritas aqui. Inclusive, né, eu devia até ter trazido esse vídeo para você. Eu vi um vídeo de uma youtuber que é cristã, falando que tem novas versões da Bíblia, que determinados textos estão sendo removidos da Bíblia. Olha que interessante. Ela veio falar com uma forma de um absurdo. Eu não vou lembrar o texto, mas os pastores com certeza vão lembrar. Ela cita um texto onde Jesus fala que determinados demônios só podem ser expulsos através de oração e jejum. E nessa Bíblia que ela leu, ela falou que esse texto é removido. Apenas uma citação no rodapé falou, ó, existia esse texto aqui, procure em outra Bíblia. Porque a cada ano que passa, a nossa Bíblia ela vem passando por traduções, por interpretações, por releituras. Eu não lembro se eu citei na minha última palavra, mas eu lembro que quando nós estávamos na outra igreja, o pastor Alexandre estava lendo um texto, ele pegou a Bíblia dele e falou, não é essa versão que eu quero. Aí ele pegou uma outra Bíblia, aí ele falou, não é essa versão que eu quero. Aí, se eu não me engano, ele pegou a Bíblia do pastor Vanderlei, irmão dele, e lá estava o texto que ele queria. E no texto que ele leu, tinha muito mais peso na palavra. Tinha muito mais respeito na palavra. Porque quanto mais antigo é o texto, mais a palavra tem peso, mais a palavra tem respeito, mais a palavra tem direcionamento. E as nossas Bíblias de hoje, elas são meio, vamos dizer assim, suaves. As Bíblias de hoje, elas tentam ser mais calmas, para que todo mundo, não, mas se eu tiver que seguir tudo que está aqui, não vai ser legal para mim. Então, as novas versões da Bíblia, eles vão tirando alguns textos para que fique mais palpável para todo mundo. Só que aqui, volto a dizer, eu acho que eu já disse na última pregação, a Bíblia não tem que mudar. A igreja não tem que mudar. O cristianismo não tem que mudar. Quem tem que mudar é o mundo. Essa é a função da igreja. Essa é a nossa função. É o nosso direcionamento. Quando nós deixamos o mundo mudar a nossa igreja, nós não cumprimos com a nossa obrigação. Eu já falei para o pastor Alexandre, acho que já devo ter comentado com outros pastores também. Eu lembro principalmente na época da pandemia, que eu falei com o pastor Alexandre, que eu prefiro que a nossa igreja tenha apenas 100 membros e que os 100 consigam ser salvos, do que a nossa igreja tenha 10 mil membros e só 100 sejam salvos. O que adiantou uma igreja com 10 mil membros só salvar 100 e a nossa, com os mesmos 100, salvou os 100? Eu vejo, né, tenho parentes meus que mudam de igreja como quem muda de roupa. Né? Acho que já foi até citado aqui pela boca de outros pastores, que às vezes a pessoa sai da nossa igreja porque aqui não tem ar-condicionado. Algumas pessoas saem da nossa igreja porque o cultinho não é tão interessante. Algumas pessoas saem da nossa igreja porque talvez o ambiente não seja tão lindo. Espera aí, mas quando Jesus veio à terra, ele só pregou em templos? Jesus escolheu os templos mais bonitos para fazer as pregações? Jesus só foi naqueles templos, não, esse aqui é maravilhoso. Não. As pregações mais importantes de Jesus foram feitas a céu aberto. Em praças, em montes, na rua, em meio à multidão. Então, quando eu vejo as pessoas procurando igrejas confortáveis e falam, não, aqui eu me encontrei, eu me questiono. A pessoa encontrou o que lá? Ela encontrou um ar-condicionado? Ela encontrou um cultinho maravilhoso? Entre aspas. Ela encontrou uma igreja que é cheia de efeitos e luzes? E foi ali que ela encontrou realmente Jesus? Ou foi ali que ela acalmou o corpo dela?
Porque, afinal de contas, que nem nós aqui estamos hoje, numa quinta-feira de calor, nós estamos sentindo calor aqui. Mas a palavra que eu estou dizendo aqui é menos importante do que a palavra de uma igreja gigantesca? O que eu estou dizendo aqui tem menos peso? Será que a palavra que é proferida aqui nessa igreja não vai salvar ninguém porque ela é pequena? É essa a visão? Aí, vou puxar um pouquinho na memória aqui, eu lembro do nosso primeiro culto aqui. Tinham dezenas de pessoas do lado de fora dessa porta. Dezenas de pessoas ficaram do lado de fora dessa porta. Claro que nós tivemos o incrível azar que teve uma pandemia também. E a pandemia, com certeza, afastou várias pessoas da igreja. Mas a realidade é que, com o fim da pandemia, muitas dessas pessoas foram para outras igrejas. Eu acompanho elas nas redes sociais. A maioria dessas pessoas estão em igrejas grandes, bonitas. Não posso condená-las. Abro um parênteses aqui. De forma alguma eu vou condenar quem frequenta qualquer tipo de igreja, mesmo que não seja a nossa. Todas as igrejas têm o poder da salvação. Não pensem em vocês que eu quero amaldiçoar ninguém. De jeito nenhum. Mas eu só acho que trocar simplesmente por causa do ar-condicionado, como eu já disse, eu tenho parentes que mudam de igreja como quem troca de roupa. Ah, porque eu me indispus com um obreiro, me indispus com um pastor, me indispus com uma irmã, não gostei do que alguém disse para mim. Aí volto a pedir desculpa para vocês de novo, porque eu sei que às vezes as minhas palavras aqui podem não agradar vocês, mas a questão, volto a dizer, eu quero direcionar. Eu não quero agradar, eu quero direcionar. Até Jesus não agradou a todos e foi por isso que ele foi crucificado. Lembre-se disso. Jesus não foi crucificado porque ele agradava a todo mundo, porque todo mundo olhou Jesus, olha que cara legal, vou crucificar ele porque ele é legal. Não. Jesus foi crucificado porque ele desagradava os sábios da época, os sacerdotes da época, os chefes de sacerdotes da época. Ele desagradou eles. Mas Jesus estava errado? Não. Perdoe vocês, não estou me comparando a Jesus, pelo amor de Deus, não estou blasfemando aqui, gente. Eu só estou dizendo que Jesus não veio para agradar, ele veio para direcionar. E eu acredito que todas as vezes que eu subir aqui, provavelmente, eu acredito que eu não vá agradar, mas eu quero direcionar. Eu espero que vocês entendam isso, eu espero que vocês aceitem isso, porque eu juro a vocês, eu prometo a vocês, em nome de Jesus, que de forma alguma eu quero que vocês se desviem por causa das minhas palavras. Jamais. A única coisa que eu quero com as minhas palavras é tentar realmente redirecionar todo mundo. Todos nós, inclusive a mim, porque eu sei que eu sou falho. Eu não estou aqui como um santo que já está sendo levado para o céu. De jeito algum. Eu tenho meus pecados e tenho meus erros. Mas toda vez que eu subir aqui, eu vou querer direcionar vocês. E graças a Deus e a Jesus, nós temos pastores aqui que trazem palavras mais brandas para vocês, para acalmar o coração de todos vocês. Amém. Só que o que está tocando em mim não é calma. E como eu disse, eu não sei porque Jesus estava me direcionando dessa forma. Como eu falei para vocês, quando eu comentei com a minha esposa, eu estava com medo. Porque eu não sei o que Jesus está querendo para mim. O porquê que ele está falando, ó, Binho, direcione agora. Eu não sei. Como o pastor mesmo cita aqui várias vezes, vai que daqui a 2 meses Jesus puxa a minha senha lá. Talvez eu tenha que falar isso para vocês hoje, porque talvez o meu tempo aqui na terra esteja se acabando. Eu acredito que eu já perdi muito tempo, teimando em não subir aqui, me negando a subir aqui. Mas agora, a palavra me veio. O pastor Alexandre me permitiu subir aqui. Muito pelo contrário, ele até me apoiou. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu agradeço a ele por isso. Mas eu espero, sinceramente, eu faço votos sinceros de que todos que escutarem essa palavra, de que todos puderem assistir essa palavra, reflitam e redirecionem seus caminhos. Não que eu seja o mais certo,
mas eu acredito não ser o mais errado. Eu já, pessoalmente falando, eu já tive várias pessoas que me falaram que eu estava no caminho certo. Eu já tive várias pessoas me indicando a assumir mais responsabilidade, tanto na igreja como na vida. Mas eu sempre fugi disso. A minha esposa mesmo fala que eu gosto muito da zona de conforto. Eu fiquei muito tempo fazendo a live porque eu fico sempre atrás. É fácil ficar atrás da câmera. Né? Só para meio que finalizar, até momentos antes de chegar aqui na igreja, eu estava super tranquilo. Eu falei, já preguei uma vez, agora vai ser sopa. Tchê. Mas quando eu liguei o celular ali, que o pastor começou a comer, gente do céu, dá uma tremedeira, o coração acelera, um suador, vontade de ir no banheiro. Eu não sei se isso um dia vai acabar, não sei, né? Mas a realidade é, agora, estou até falando mais tranquilo, mas no comecinho, deu vontade até de falar, pastor, viu, pede para outro, não estou legal não. Mas acredito que Deus novamente abençoou a minha vida. Acredito que Deus novamente vai abençoar a vida de todos vocês. E só tenho a agradecer. É até meio que um testemunho, eu falo com a minha esposa sempre, que graças a Deus nunca me faltou nada. Não estou falando que eu sou rico. Quem viu meu carro lá, vê que o meu carro tem 20 anos de idade. Pintura queimada, não sei o quê. Mas meu carro está lá. Eu tenho meu carro, minha moto. Meu filho nunca passou necessidade alguma no mercado. Sempre que ele quis comprar uma bolacha, um salgadinho, ele comprou. E eu acho que isso, para mim, já é uma bênção gigantesca na minha vida. Poder falar que não me faltou nada. Eu acredito que algumas pessoas aqui devem ter passado necessidades. Mas eu posso dizer que, pelo menos na minha vida, Deus nunca deixou faltar nada. Não sei se é porque eu sempre tentei ser uma vida correta. Não estou dizendo que eu sou mais abençoado do que ninguém. Mas eu fico martelando muito com a minha esposa, principalmente, que ela é um pouquinho mais cabeçudinha que eu. Eu falo para ela, viu, Deus não deixa faltar nada para nós. Não deixa. E a única coisa que eu venho pedir para vocês aqui é seguir os caminhos de Cristo. Só isso. Só ver o que está escrito aqui e seguir. Ter uma vida mais reta, mais ética, mais moral. Tratar as escrituras com o devido respeito a que elas merecem. Porque, como eu falei, né, na última semana nós tivemos a Semana Santa e o que a gente vê é que virou um motivo de festa, virou um motivo de comemoração. E eu não vejo a Semana Santa como um motivo só de festa e comemoração. A gente pode até confraternizar com nossos familiares, mas comemorar a Sexta-feira da Paixão, eu tenho minhas ressalvas. Volto a dizer, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, que Deus encha a vida de todos vocês de muita paz, saúde e sabedoria. Deus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus? Estenda as tuas mãos. Senhor, obrigado por esta palavra tão importante, Senhor. A coragem, a determinação. E é desses que o Senhor tem escolhido nos últimos dias. Nos últimos dias o Senhor vai levantar homens e mulheres que não preguem sobre si, mas preguem a tua palavra. E por isso, Senhor, nós queremos honrar e abençoar para que o Senhor proteja ele com as tuas mãos. Guarda ele, Senhor, porque o inimigo também se levanta, mas ele vai se levantar para fugir por 7 caminhos, porque maior é aquele que está na vida do Ebinho, na minha vida, na igreja, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós abençoamos o nome de Jesus. Amém, Ebinho? Glória a Deus. Pastor Orlando, cadê? Estava aqui? Está ali. Queridos, esta é uma palavra que até essa semana a gente estava conversando bastante, né, Márcio? A gente comentou bastante também, não é só a sua, viu, Ebinho? Eu creio que do pastor também, Nilson, eu creio que cada um de vocês que estão aqui, gente, vocês vão de concordar, né?
Não é porque a gente é saudosista que a gente volta lá atrás. Mas a gente é de uma geração que na sexta-feira eu vi assim que a gente ficava, era um dia que chovia, era um dia ruim, o comércio fechava. Tanto que sexta-feira agora eu falei assim, não vai ter nada aberto, todos os lugares estavam abertos. E eu comentei com a Márcia, falei, nossa, gente, o pessoal não tem mais respeito, não. O pessoal não se lembra mais do Senhor, não se lembra mais das coisas de Deus, não se falam mais. E eu tenho me preocupado muito. Até quem está acompanhando lá os devocionais, Deus tem falado com a gente sobre aliança. Deus tem colocado alguns temas sobre Noé mesmo. Essa semana nós estamos falando do livro de Gênesis lá. E a Bíblia fala que Noé, na época de Noé, as pessoas estavam se casando, dando em casamento, festejando, até que veio o dilúvio. E há poucos tempos atrás nós ouvimos uma palavra aqui assim. Então você vê que Deus está direcionando a sua igreja. Está preparando. E eu tenho assim, às vezes a gente vê tanta coisa. E agora o Instagram, as redes sociais mostram os cultos por aí, gente. Você fala assim, meu Senhor, né? Eu sou contra, mas eu não gosto de uma igreja preta. Eu não deixaria pintar aqui de preto. Quanto mais branco, né? Preto só eu. Né, Miriam? Nós dois, né, Miriam? Porque, gente, para mim não ficar sozinho, mas, gente, sei lá, né? Mas é para iluminação. Nunca a gente precisou de iluminação para trazer a presença de Deus. Então, isso que o Ebinho está falando, gente, é o Espírito Santo falando, gente, toma um rumo, toma uma direção. Jesus está voltando. E a gente precisa mudar, como igreja, como filho, como membro, como pais, como pastores. Vamos se colocar de pé? Tem um louvor antigo, tudo que Jesus conquistou na cruz. E parabéns, Ebinho, né? Que revelação, né? É um texto que a gente já leu várias vezes, mas a gente assim não para às vezes para pensar, né? O quanto o nosso Senhor passou por mim, passou por você. Que você possa cantar e abrir o teu coração, e que todas as vezes que você estiver aqui, irmãos, na Santa Ceia principalmente, faça o seu melhor culto ao Senhor. Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Então declare: maior é o que está em nós do que aquele que está aqui, do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está aqui nesta noite, Senhor Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia. Ei, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior do que o que está no mundo. Glória a Deus. Levante as tuas mãos, nós vamos terminar o nosso culto nessa noite. Eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado nos últimos dias homens e mulheres que não têm medo, homens e mulheres que não ficam olhando para o que as pessoas vão achar, mas estão preocupadas com a Tua palavra, estão preocupadas, Senhor Jesus, em defender o Senhor, defender a Tua palavra e pregar genuinamente a Tua palavra. Nos leva, Senhor, guardados, abençoados, e que possamos, ó Deus, levar essa semente dentro do nosso coração, que essa semente venha germinar todos os dias,
E que todas as manhãs possamos olhar para Ti, Senhor. Que todas as manhãs possamos ser como Noé. Que todas as manhãs possamos ser como Abraão. Que todas as manhãs possamos ser como Davi. Que todas as manhãs, Senhor, possamos ser como Paulos. Oh, Senhor, nos levanta, Senhor. Que a Tua mão nos dê a Tua bênção e a Tua vitória. Leva cada um guardado, abençoado, Deus, e que o Senhor nos abençoe no domingo, Deus, pela manhã. Senhor, nós te agradecemos o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor, a comunhão esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.